não conhece a Casa da Ópera de Sydney, na Austrália, a Grande Pirâmide de Gizé, no Egito, ou a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos? Mas ao menos que você tenha visitado esses lugares, é difícil imaginar o tamanho desses marcos famosos. Compará-los com algo que você realmente viu na TV ou na vida real pode ajudar. Portanto, o Incrível está feliz em trazer para você algumas analogias absurdas. Sente-se, eu explico. Ponte Golden Gate, São Francisco, Estados Unidos. Cerca de 83 anos atrás, o mundo viu esse famoso marco em toda a sua glória pela primeira vez. Conectando a cidade de São Francisco e o condado de Marin, a ponte é pintada com a cor laranja internacional. Toda a construção é enorme, pesa igual a 2 milhões de bisontes de tamanho médio, ou 127 mil elefantes africanos, os maiores animais terrestres do mundo. Imagine limpar depois disso. Não esqueça sua pá. A Grande Muralha da China. Algumas seções desta construção monumental apareceram já no século 7 a.C. Se você esticasse a parede inteira, provavelmente você se estatelaria no chão, enquanto o muro se estenderia por mais da metade do mundo. Imagine o seguinte: se você decidisse medir o comprimento da muralha, usando como ponto de referência o comprimento das maiores cobras do mundo, seriam necessárias mais de 2 milhões de pitons colocadas uma após a outra. Ei, elas só querem te abraçar. A Torre Eiffel, Paris, França. Construída como um arco de entrada para a Feira Mundial de 1889, a famosa torre deveria permanecer no lugar por apenas 20 anos. Felizmente, tornou-se um sucesso e não foi desmontada. A Torre Eiffel é uma coisa pesada. Ela pesa igual a 2 milhões de gatos domésticos, bem alimentados, ou 14.500 vacas adultas. Bem, os gatos adoram leite, então tudo bem. O Empire State Building, Nova York, Estados Unidos. Demorou apenas 1 ano e 45 dias para construir esse famoso arranha-céu. Depois de concluído, o prédio permaneceu mais alto do mundo por mais 40 anos. Não é de se admirar, ele é 3 vezes mais alto que a Grande Pirâmide de Gizé. Se você medisse seu peso em tigres, precisaria de 1,5 milhão de tigres machos adultos. Esse número seria ainda maior se medido em pandas gigantes. 2,5 milhões dessas criaturas lindas e fofinhas. O Taj Mahal, Agra, Índia. Ninguém jamais pesou o mausoléu de mármore branco marfim, considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Mas você pode imaginar o quanto ele é monumental se souber que apenas um bloco de mármore do Taj Mahal pesa como 120 lobos machos adultos. A construção também tem a altura de 13 girafas, uma sobre a outra. Espere, é o Cirque de Giraffes. A Basílica da Sagrada Família, Barcelona, Espanha. Quando a Sagrada Família estiver finalmente concluída, e ela já está em construção há mais de um século, terá levado mais de 7 vezes o tempo de construção da Grande Pirâmide de Gizé. Quando a torre mais alta estiver pronta, a Basílica terá a altura de 6 baleias azuis, os maiores animais vivos da Terra, ou 9 grandes tubarões-baleia. Então, isso significa que toda balela termina em baleia? Casa da Ópera de Sydney, Austrália. Uma das construções mais famosas do mundo, a Casa da Ópera de Sydney, custou quase 68 milhões de dólares para ser construída, muito mais do que o custo inicialmente estimado. Essa construção de tirar o fôlego pesa o correspondente a 340 mil ursos polares adultos grandes, ou quase 500 mil ursos cinzentos. Uau! Eu mal posso imaginar. Catedral de Milão, Itália. Mais de 80% de todos os turistas que visitam Milão visitam o Duomo, o que totaliza mais de 6 milhões de pessoas por ano. A catedral de estilo gótico está decorada com 135 gárgulas, 3.400 estátuas e 700 outras figuras. Pesa tanto quanto 1,3 milhão de leões grandes machos, ou 6,5 milhões de leopardos de tamanho médio. Você está vendo manchas diante dos seus olhos? A Torre Inclinada de Pisa, Itália. Demorou quase 2 séculos para se concluir essa construção elegante. A torre não deveria estar inclinada. Isso é resultado de alguns planos de design errados, como uma base muito rasa e os terrenos macios de Pisa. A torre pesa como cerca de 14.500 camelos adultos e tem a altura de 21 avestruzes, as aves mais altas do planeta, colocadas uma em cima da outra. E quanto aos camelos, esse aí tem 1 ou 2 corcovas?
A Estátua da Liberdade, Nova York, Estados Unidos. A estátua foi projetada por um escultor francês. Foi construída na França e enviada para Nova York em caixotes para ser montada novamente no lugar que era então chamado de Ilha de Bedloe. A Estátua da Liberdade é 60 vezes mais pesada que um hipopótamo adulto e ele nem conseguiria segurar a tocha. Se você construísse uma pilha com 50 alces, seria igual à altura total da estátua, desde a ponta da tocha até a base do pedestal. Burj Khalifa, Dubai, Emirados Árabes Unidos. O edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa, tem mais de 160 andares, que é o maior número de andares do mundo. A propósito, a incrível construção detém muitos recordes. Seu elevador percorre a maior distância do mundo. O seu deck de observação ao ar livre é o mais alto do nosso planeta. O andar ocupado mais alto do mundo também fica no Burj Khalifa. Seriam necessários quase 136 crocodilos de água salgada adultos, a maior espécie de crocodilo, para medir o Burj Khalifa. Mas eles não são engenheiros muito bons. Antes de os seus andares ficarem cheios de pessoas, o prédio já pesava o equivalente a 300 mil rinocerontes adultos. Você gostaria de limpar depois que os rinocerontes passassem por lá? Conte-me sobre isso nos comentários. A Grande Pirâmide de Gizé, Egito. Um dos maiores mistérios do mundo, Pirâmide de Quéops, consiste em mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando de 2 a 15 toneladas. Você pode imaginar o peso de toda essa construção. Se comparássemos seu peso com a criatura viva mais maciça do mundo, a baleia azul, precisaríamos de mais de 30 mil desses animais majestosos. Mas eu não acho que as baleias gostariam de mergulhar na areia. Ponte do Brooklyn, Nova York, Estados Unidos. O famoso ponto de referência recebeu esse nome em 1867. Mas mesmo décadas depois, ainda era chamado de Ponte Suspensa do Grande Rio East, Ponte do Grande Rio East e até Ponte de Nova York e Brooklyn. A construção pesa o equivalente a 95 mil cervos machos, ou 58 mil tartarugas gigantes de Galápagos. Oh, tartarugas e veadinhos, um lento e outro rápido. Big Ben, Londres, Reino Unido. As pessoas tendem a usar esse nome para se referir ao famoso relógio e à torre do relógio. Nem todo mundo sabe que o Big Ben é realmente o nome do sino principal. Este sino também é oficialmente conhecido como o Grande Sino, e por uma boa razão. Este maciço ding-dong pesa mais que 3 elefantes africanos adultos, e a torre do relógio inteira tem a altura de 32 ursos pardos machos, de pé, um em cima do outro. Sim, 32 ursos mais 3 elefantes. Você pode imaginar como seria administrar esse zoológico? As Torres Petronas, Kuala Lumpur, Malásia. De 1998 a 2004, as Torres Petronas foram os edifícios mais altos do mundo. Foi necessário cerca de 1,6 bilhão de dólares para construir essas torres irmãs. Uma grande parte desse dinheiro deve ter sido gasta nas 32 mil janelas dos edifícios. Cada uma das torres pesa o mesmo que 30 milhões de koalas machos grandes ou 4,5 milhões de polvos gigantes do Pacífico. Convenhamos, são quase 80 milhões de tentáculos. Mas quem está contando? The Space Needle, Seattle, Estados Unidos. Esse marco há muito se tornou o ícone da cidade. Embora pareça elegante e meio frágil, essa torre de observação foi construída para suportar as mais severas tempestades e terremotos de até 9 pontos. Além disso, a construção possui 25 para-raios. O peso da Space Needle é igual ao peso de 19 mil alces machos ou 48 mil pôneis adultos. A torre também tem a altura de 60 dragões Komodo, os maiores lagartos do nosso planeta. E ao invés de deixar esse dragão continuar, eu vou parar por aqui. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, dê um like no vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão outros vídeos de que eu acho que você vai gostar. Sim, basta clicar à esquerda ou à direita e se juntar a nós no lado incrível da vida.